Irmãos, no momento da pregação da palavra de Deus, nós convidamos todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Diz a inerrante palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão é O Perfil do Homem de Deus. Nós vamos iniciar hoje a exposição deste texto, 1 Timóteo 6, do 11 ao 16. O perfil do homem de Deus, essa é a primeira parte. Nós vivemos em uma época que esse conceito aqui de homem de Deus, ele foi profundamente deturpado. À medida que o homem vai se afastando de Deus, mesmo que ele tenha nas mãos a palavra, hoje todo mundo tem a palavra de Deus com muita facilidade, existem muitas opções de Bíblias, pequenas, grandes. Hoje a Bíblia está no smartphone, no seu celular. Você pode levar ela para qualquer lugar, e se você ainda não tiver, você pode acessar a internet, e você vai estar lá a Escritura. Mesmo que as pessoas tenham hoje em abundância acessem em abundância a palavra de Deus, os conceitos, o que diz respeito a Deus, eles têm sido deturpados, porque as pessoas não têm compreensão de fato de quem é Deus. Homem de Deus, hoje, para alguns, trata-se de alguém carismático, um pastor carismático. Ele tem um coração de mãe, carismático, é um homem de Deus. Para outros, o homem de Deus é uma pessoa influente, eloquente. Como ele tem conhecimento profundo dos originais. Olha como ele fala, olha como ele tem uma postura no púlpito. Isso é um homem de Deus, dizem alguns. Ou para outros, é um homem bem relacionado, ou até mesmo bem sucedido financeiramente. As pessoas dizem, esse é um homem de Deus, olha, a bênção de Deus está sobre ele. Lógico, senão, como é que ele estaria assim, nessa condição? Mas quando, irmãos, voltamos ao texto sagrado, percebemos que o apóstolo Paulo aqui, que escreveu essa carta, não está preocupado com essas características, com desempenho externo, popularidade, carisma, oratória, mas ele está preocupado com o caráter moldado pelo Evangelho. Nessa primeira carta, ele escreve a seu cooperador, esse delegado apostólico, em um contexto doutrinário bem delicado. Nós queremos lembrar isso aos irmãos. Por quê? Porque falsos mestres estavam adentrando as igrejas de forma sorrateira e promovendo controvérsias, especulações. E, irmãos, eles estavam com a sua característica manifestando que o amor ao dinheiro dominava seus corações. E é nesse cenário que surge o contraste enfático do versículo 11. Volte de novo para o versículo 11. Os irmãos vão encontrar esse contraste aqui. Ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus. Essa expressão não é casual. Homem de Deus. Esse título, irmãos, era aplicado a pessoas como Moisés, Samuel e Elias. E Paulo vai aplicar ela aqui, principalmente de forma pastoral, principalmente, mas veja, Paulo não está instruindo apenas o pastor. Ele não está instruindo só um pastor, ele não está instruindo só Timóteo. É claro que ele está chamando Timóteo à identidade que deve moldar a sua vida, mas ele também está mostrando à igreja, que é coluna e baluarte da verdade,
o perfil do verdadeiro homem de Deus. Portanto, todo crente deve manifestar esse perfil na sua vida. Imagine, irmãos, uma construção imponente, da qual se enxerga de longe. Talvez você tenha até alguma em mente. Se eu falar agora, talvez você lembre até de alguma construção imponente. Quando você vai chegando, você já avista ela. Quem sabe uma casa, quem sabe um edifício, um prédio. Muitas vezes a gente associa isso a aquelas construções mais antigas, a uns castelos. Se alguém já teve a oportunidade de ver, eles normalmente ficam numa posição mais elevada, né? Numa estrutura que você passa e de longe você enxerga. A fachada chama a atenção, a altura, os muros, a imponência, a beleza arquitetônica, a característica. Mas a estabilidade, irmãos, desse edifício não depende da aparência externa. Depende da firmeza invisível do seu alicerce, do material adequado das colunas que sustentam todo o peso dessa estrutura. Se as colunas estiverem comprometidas, pouco importa a beleza da fachada. Com o tempo, toda a construção vai ceder. Esta semana, um conhecido nosso que está fazendo reforma na sua casa, nos falou, disse: rapaz, eu estava já para terminar aqui, fui revisar as colunas lá da garagem, e quando nós raspamos as colunas, né, para depois fazer enmassar, deixar ela bonita, nós descobrimos que a ferragem toda estava comprometida. Então, isso não estava previsto, mas no orçamento, a gente não tinha previsto isso aqui, então a obra vai demorar, mas eu precisei imediatamente providenciar novas colunas, coloquei uma perto daquela outra. Paulo diz, irmãos, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas a igreja não é feita de pedra. Os discípulos, né, quando estiveram diante do templo, disseram: que pedras, que colunas. E foi quando Cristo disse: não vai ficar pedra sobre pedra. A igreja, irmãos, é feita de pessoas. A força da igreja não está no seu imóvel. A força de uma igreja, entendam, irmãos, não está no prestígio da sociedade, não está na sua popularidade, não está no reconhecimento humano, muito menos nos seus recursos financeiros. Mas a força da igreja, ela está, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, que é o cabeça, e nos homens e mulheres moldados pela verdade, fundamentados pela verdade. É por isso, irmãos, que as portas do inferno ainda não prevaleceram, nem vão prevalecer sobre a igreja. Se nós formos ver os levantes que se deram ao longo de toda a história da igreja, a igreja não era para estar mais existindo, mas há uma santa semente, como diz Isaías, a santa semente é o seu toco. É por isso que, vou mostrar aos irmãos, ao invés de Paulo oferecer a Timóteo técnicas ministeriais de crescimento, de persuasão, vocês não viram Paulo falando disso, né, irmãos? Ele apresenta o quê? Um perfil de vida. Qual é, portanto, o perfil do homem de Deus? Procuraremos responder a esta pergunta, irmãos. E a primeira resposta é: o perfil do homem de Deus é aquele que foge da moral corrupta dos falsos mestres. Versículo 11 novamente. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. É interessante, né, que pela providência de Deus, em mais um sermão, vamos aprender por meio dos grandes contrastes. Que contraste é esse? Paulo vai mostrar, vai lembrar de novo a Timóteo a moral corrupta dos falsos mestres, e depois ele vai apresentar o perfil do homem de Deus. Na exposição de 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, Paulo nos ensinou que os falsos mestres são identificados por aquilo que eles revelam em seu perfil espiritual e doutrinário, e pelo seu objetivo de vida. E eu quero lembrar isso aos irmãos, porque é isso que Paulo está dizendo: foge, Timóteo, dessas coisas. Eles ensinam outra doutrina, e preste atenção, Timóteo, eles não ensinam necessariamente heresias escandalosas, eles ensinam distorções sutis, e essas distorções são muito perigosas. Elas não promovem a verdadeira piedade, elas não edificam na fé. Cuidado com o ensino deles, eles relativizam a autoridade da Escritura. Eles misturam experiência pessoal com revelação divina. Isso acontece nos dias de hoje demais, irmãos. Substitui a centralidade de Cristo por moralismo,
por decisões humanas, por pragmatismo religioso. Está funcionando, está dando certo. Olha a igreja como está grande, como está cheia. Olha o saldo financeiro como está bom. Nós temos isso, nós temos aquilo outro. Timóteo, não olhe para essas coisas não. Preste atenção, Timóteo. Olha, foge disso. Foge do orgulho. Porque eles são orgulhosos e enfatuados. Que é isso? Cheios de si. Mas são vazios de entendimento espiritual. Eles manifestam sabedoria? Sim. São pessoas inteligentes? São. Você está dizendo que ele não entende? Sim, mas a sabedoria deles é terrena. Está errado. E olhe, preste atenção, a postura deles é uma postura de contenda, de rivalidade. Eles criam discussões improdutivas e vão gerando inveja, difamação, suspeitas dentro da igreja. Tudo isso porque eles têm um entendimento corrompido. Porque o objetivo maior deles, não é a glória de Deus. Eles são movidos por ganância. Paulo disse, eles enxergam a piedade como meio de lucro. Transformam o evangelho em instrumento de vantagem pessoal. Esse é o pano de fundo, irmão, do versículo 11, quando Paulo diz, foge destas coisas. Por isso que aqui o verdadeiro homem de Deus é definido primeiro pelo que ele foge. Ele foge deste padrão. Ele foge deste perfil. Daí o homem de Deus precisa guardar o coração com zelo, para não enxergar o evangelho como meio de lucro, como os falsos mestres faziam. Quando a mensagem da cruz passa a ser instrumento de vantagem pessoal. Paulo diz, o amor ao dinheiro nunca produz vida. O amor ao dinheiro, Timóteo, o amor ao dinheiro, igreja de Éfeso. O amor ao dinheiro, igreja Batista Reformada em Delmiro Gouveia, é a raiz de todos os males. Vai corroindo lentamente a fé, enfraquece o testemunho. Por isso Paulo usa a palavra foge. E foge, irmãos, está no sentido de ação contínua. Não é uma decisão momentânea, mas é uma postura permanente. Por que uma postura permanente? Porque esse perigo está sempre em nossa volta, ao nosso redor, o tempo todo. Não é fugir por um momento. Não é fugir em tempos de tentação mais intensa, que nós sabemos que acontece, momentos específicos de tentação, mas é fugir sempre. Como servos de Cristo, nós temos que manter sempre essa vigilância, a vigilância da avareza, da busca por riqueza. Isso é sutil, sutil. Não só acontece com quem é rico, não. Nem só acontece com quem é pobre, porque deseja ter recursos, não. Acontece com todos. Paulo diz a Timóteo, olhe, fica atento para isso. Você é um ministro, você é um homem de Deus. Mas a palavra é só para Timóteo? Não, para todo crente. Porque eu pergunto, responda para você mesmo, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Fuja dessas coisas, fuja disso. O avarento, irmãos, corre apressadamente atrás do lucro. O homem de Deus corre na direção oposta. Com a mesma intensidade que o mundo persegue riquezas, o homem de Deus deve se afastar delas como propósito de vida. A Escritura nos chama a essa santa reação. Enquanto o coração natural tende a buscar, o homem regenerado aprende a se desviar, correr. Então ele não vai alimentar a cobiça, ele vai combater, ele se vai afastar dela. Porque ele sabe que a nossa herança não está nas riquezas desse mundo. E eu quero trazer para os irmãos exemplos de homens de Deus que temos na Bíblia. Poucos exemplos, temos muitos, mas eu quero trazer poucos exemplos para nós compreendermos melhor o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. O primeiro deles que encontramos é Moisés. Lá em Deuteronômio 33:1 está assim escrito, esta porém é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Veja, por que é que Moisés recebeu esse título? Porque ele foi qualificado como um homem de Deus. Bom, o que é que nós sabemos de Moisés? Sabemos que ele foi escolhido por Deus para uma grande missão, para algo tremendo, que foi libertar o povo da escravidão do Egito. Sabemos que Moisés, antes disso, era filho da filha de Faraó, que Moisés era um profeta, mas não foram, irmãos, apenas essas razões que o levaram a ser chamado homem de Deus. Eu vou dar uma dica. Ele foi chamado homem de Deus por uma das bem-aventuranças que nós estudamos lá no Retiro. E está lá em Números 12:3. Diz assim,
era o varão Moisés muito manso. A bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos. E olhe que esta declaração aparece justamente no contexto em que Miriam e Arão o criticam de forma injusta, se levantam contra ele, seus próprios irmãos. E aí a gente deve ficar pronto, né? Porque se Arão, que era sumo sacerdote, e Miriam se levantou com Moisés, contra Moisés, Miriam, aquela irmã dele que protegeu, né? Que botou ele lá e providenciou tudo para que ele fosse encontrado, que ele não sucumbisse nas águas, se levantou. Os dois se levantaram, e em vez dele se defender com ira, em vez dele querer afirmar sua autoridade, ele ficou em silêncio, e o próprio Deus, irmãos, interveio na sua defesa. Então, mansidão não é fraqueza, é confiança na justiça divina. Só que muitas vezes a gente não confia, né, na justiça de Deus, a gente quer fazer justiça. Vou atrás dos meus direitos. O cristão precisa pensar muito nisso. Moisés demonstrou mansidão, ele intercedeu pelo povo que o frequentemente rejeitava. Se os irmãos lembram, depois os irmãos olhem lá em Deuteronômio 9, quantos registros que tem de Moisés intercedendo pelo povo, passando, irmãos, até 40 dias e 40 noites pedindo a Deus pelo povo. Após o episódio do bezerro de ouro, ele não buscou preservar sua posição, mas suplicou. Ele pediu pelo perdão de Arão, ele pediu pelo perdão do povo inteiro, ao ponto de se oferecer em favor do povo. Ele se ofereceu. E aí tem aquele relato que diz que Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Era porque ele estava intercedendo, irmãos, pedindo. Sua mansidão também se revela na disposição de suportar queixas constantes. Irmãos, aquele povo era queixoso, murmurador, em extremo, mas ele sabia que aquele povo pertencia a Deus. Ele disse isso ao próprio Deus, como que Deus estivesse esquecendo, ou Deus não se lembrasse, ou Deus não levasse em consideração. Ele disse: Senhor, esse povo é o teu povo. O que é que as nações vão dizer se tu eliminares esse povo desse jeito? O mundo vai dizer: ele não pôde não, o próprio Deus não pôde com o povo, aí eliminou ele todinho. Faça isso não, ó Deus. Homem manso. Então Moisés, irmão, tinha confiança que o próprio Deus ia defendê-lo diante das acusações. Ele manifestava espírito intercessor. Não era em favor só dele não, da família dele não, era de um povo rebelde. Ele manifestou, irmãos, humildade no exercício da autoridade, submissão à vontade de Deus. Tudo isso, irmão, mesmo de forma imperfeita, nós sabemos disso. Ele era imperfeito, mas ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Deus disse, não foi? Quem é a pessoa que eu falo face a face com ele? Isso era intimidade com Deus. Isso qualificava Moisés como verdadeiro homem de Deus. Nós estamos lembrados, irmãos, que ele feriu a rocha ao invés de falar. Mesmo assim, e pagando o preço por esse pecado, a Escritura o classifica como o homem mais manso. Mas eu quero trazer outro exemplo para os irmãos, descrito nas Escrituras como homem de Deus, Samuel. Lá em 1 Samuel 9, do 6 ao 10, ele é chamado homem de Deus, porque sua vida e ministério evidenciavam essa também intimidade, essa separação para o Senhor, essa fidelidade à sua palavra. E Deus o concedia, irmãos, autoridade espiritual que era reconhecida pelo povo. Os irmãos sabem que Samuel foi chamado por Deus desde a infância. O próprio Deus se revelou a ele e o estabeleceu como profeta. A Bíblia diz assim: o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Já imaginou? Durante toda a vida de Samuel, tudo que ele disse, que Deus havia dito, se cumpriu. Um homem de Deus. Por quê? Porque Samuel falava segundo a revelação divina. E aqui, irmãos, logo nós podemos fazer uma aplicação nos nossos dias. Quem é um homem de Deus? É aquele que fala segundo a Escritura. Sola Escritura. Porque a mensagem de Samuel era confirmada por Deus, e todo aquele que fala segundo a palavra de Deus, isso é confirmado. Ele exerceu também, irmãos, liderança espiritual íntegra, em contraste, né, com o sacerdócio de Eli, com os filhos de Eli, que corromperam esse sacerdócio.
que nós estamos lendo aqui, né, que a arca foi levada, foi por conta dessa situação. E acabou a glória de Israel, foi-se a glória de Israel. Posteriormente, como juiz e profeta, conduziu o povo a um arrependimento, intercedeu muito pelo povo, por Israel, orientou o povo na transição para a monarquia, mesmo o povo dizendo: eu não quero não, você. Ele não estava em vista ele mesmo, irmãos. Homem de Deus. Aí o que é que ele fez? O povo dizia: eu quero um rei. Está certo. Orou ao Senhor, o Senhor disse: faça. Você acha que eles estão rejeitando você? Você sentiu, não foi? Sentiu, ele sentiu. Forte. Senão eles rejeitaram a mim. Vai lá, unja Saul. Ele ungiu Saul. Depois Deus disse: unja Davi. Ele ungiu Davi. Então Samuel, irmãos, é designado homem de Deus porque foi chamado e comissionado diretamente pelo Senhor. Falou segundo as palavras do Senhor. Viveu com integridade, irmãos, diante do povo. Serviu como mediador entre Deus e o povo. Mais uma vez, o título homem de Deus não descreve perfeição pessoal. Descreve consagração, fidelidade, submissão à palavra de Deus. Porque Samuel também falhou, irmãos. Ele falhou. Você poderia dizer: como é que o título de um homem de Deus pode ser dado a um homem que falhou? Um homem de Deus, outro também, vou citar rapidamente Davi. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. E nós, quando falamos de Davi, irmãos, muito provavelmente o que a gente mais lembra é dos pecados dele. Mas esse título não descreve perfeição pessoal. Descreve as pessoas que estão com o coração voltados para Deus. Isso é completamente contrário. Olha o contraste com os falsos mestres. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, com a palavra de Deus, porque eles ensinavam coisas contrárias. Eles estavam preocupados consigo mesmos, preocupados com a sua condição, com o dinheiro, com o seu nome, eram soberbos. Sabe o que é que a Escritura diz de Moisés? Acompanhe comigo. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Mas Cristo, abriu um parênteses, mas Cristo não estava nem aí, nem na terra, nem aí, eu digo, não estava nem na terra. Como é que ele já considerou o opróbrio de Cristo, irmãos? Porque ele já almejava. Então, ele, porquanto, diz a palavra de Deus, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, ele cria na promessa. Ou seja, ele deixou para trás todas as riquezas do Egito. Os irmãos sabem que isso não é só uma coisa assim, abstrata, não, é literal, porque ele tinha direito aos tesouros do Egito, porque ele era filho da filha de Faraó, mas ele preferiu estar com o povo de Deus, por isso foi chamado homem de Deus. Você já imaginou preferir estar no deserto do que no palácio de Faraó? Pense, você teria essa disposição hoje? Esse é um homem de Deus. E o testemunho de Samuel? Samuel foi diante do povo e disse assim: eis-me aqui, estou aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Samuel disse: de quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Diga, eu restituo. Então responderam: em nada me defraudaste, em nada nos oprimistes, em nada tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Isso é um homem de Deus. Paulo diz: Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas, foge da moral corrupta dos falsos mestres. Assim, irmãos, como todo homem, toda mulher de Deus deve fazer. Por isso eu quero trazer algumas exortações para os irmãos. Examine o que molda a sua vida. Preste atenção, viu? Não basta rejeitar heresias escandalosas. Não basta. Tem muita gente que considera assim: eu sou crente, só essas heresias aí, viu? Isso aí eu combato todas elas. Mas cuidado com as distorções sutis. Você pode não estar engolindo as heresias escandalosas, mas você está recebendo doutrinas que enfraquecem a centralidade de Cristo e da sua palavra.
Segundo, submeta suas experiências à Escritura. O que isso quer dizer? Ouça bem: sentimentos, experiências pessoais, pragmatismo nunca podem ocupar o lugar da Escritura. Nunca podem ocupar o lugar da autoridade bíblica. Esses expedientes, quais são os expedientes? Sentimento, eu estou sentindo de Deus. Ô meu filho, submeta isso à palavra de Deus. Está sentindo? Você está sentindo o quê? Você pode estar sentindo direcionamento de Deus e pode estar sentindo a voz do seu coração, né? Submeta à autoridade da Escritura. Os falsos mestres alegavam isso. Os gnósticos tinham uma coisa superior, um conhecimento superior, uma áurea, uma experiência diferente. Aí você pega isso e compara com a Escritura, porque tem muita gente justificando heresia, justificando doutrina falsa com experiência pessoal. Deus apareceu para mim, eu tive um sonho, Deus falou comigo, e aí dirige a vida. Deus falou comigo que tu pode ir, que vai dar certo. Isso aí, irmãos, é a torto e a direito. Nada disso. Sua experiência, seus sentimentos, seus sonhos, sua visão, isso não é referência. Encontre a referência na Escritura. Cuidado para não justificar a sua experiência na Escritura, é diferente, viu? Fuja da avareza, como quem foge de um perigo, como quem foge de um abismo. O que é isso? Amor ao dinheiro. Isso não é uma tentação pequena, é uma ameaça mortal ao coração, é uma ameaça mortal ao ministério pastoral. Tem muita gente que pensa que esse pecado só atinge os ricos. Não, irmão, isso é comum a todo mundo. A avareza, o amor ao dinheiro, apegado, vigie. Paulo diz, foge. Isso aí é uma ordem permanente, não é decisão de um momento, não. É como se você fugisse de um perigo e você conseguiu se livrar desse perigo num determinado momento, aí você relaxa. Você está dirigindo pela estrada e alguém avisou, olha, a estrada está esburacada, viu? Olha, cuidado, esse período agora de muitas chuvas, tem até lugar que foi interditado, não dá para passar. Aí você vai com cuidado. Seu trajeto é de 100 quilômetros. Então, nos primeiros 10 quilômetros, você fica atento a qualquer coisa. Se livra de todos os buraquinhos pequenos. Depois dos 10 quilômetros, você não viu nada. Aí você começa a aumentar um pouco a velocidade. Dá para andar, não vi nada. E os buracos diminuem. Quilômetro 30, apareceu um buraco grande, você freou o carro, desviou. Rapaz, me livrei. Quilômetro 40, não aparece nada. 50, 60. Quilômetro 80, nada mais. Ele disse, agora eu acho que o perigo passou. E você começa a andar despreocupado. Lá na frente tem uma cratera. Mas você já está a 110, 120 km por hora. Chovendo, freou. O carro não respondeu. Caiu na cratera. Não manteve a vigilância. Relaxou. Paulo está dizendo, Timóteo, homem de Deus, igreja, faça isso não. Fique com a vigilância constante. Você pode resistir num momento da sua vida, mas se você relaxar, no outro você pode cair. A nossa vida, irmãos, é muito dinâmica, viu? Um acontecimentozinho, um evento na sua família, muda completamente a dinâmica da sua vida. E você pode estar com essa mudança em grande perigo. Cuidado. Mais algumas exortações. Prefira perder vantagens a perder a integridade. É difícil, viu? Moisés fez isso. Escolheu o opróbrio com o povo de Deus a desfrutar ganhos que comprometiam sua fidelidade, sua comunhão com Deus. Confie em Deus, que é seu defensor. A mansidão de Moisés nos ensina que não precisamos promover a nós mesmos. Deus sustenta, Deus nos sustenta. O homem de Deus, irmãos, é conhecido, a mulher de Deus é conhecida acima de tudo, ou antes de tudo, pelo que ele decide não abraçar, pelo que ele foge. Essa é a primeira lição. Fugir. Fugir da moral corrupta. Segundo lugar, segunda lição que queremos trazer para os irmãos. Qual é o perfil do homem de Deus? Ele persegue as virtudes cristãs. A parte B do versículo 11. Veja, a parte A, Paulo diz assim,
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. A parte B, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ele persegue as virtudes cristãs. Paulo não apenas manda fugir, ele ordena seguir ou perseguir. A santidade cristã, irmão, não é mera abstinência do mal, mas busca ativa pelo bem, daquilo que é virtuoso. Agora, buscar a virtude, irmão, não é meio de justificação não, viu? A justificação é somente aquela imputada por Cristo. Você não vai ser justificado porque você está se esforçando para ser virtuoso e está manifestando virtude na sua vida. Essas virtudes são frutos necessários da regeneração e evidências de uma fé verdadeira. Não são sugestões ou opções para o cristão. Você, como cristão, você pode optar por ter essas virtudes. Não é isso, não. De forma nenhuma. São características requeridas dos que se dizem cristãos. E a primeira virtude apresentada por Paulo é a justiça. Lembro de novo aos irmãos, não se trata de justiça para justificação diante de Deus, para se justificar diante de Deus. Isso já foi recebido em Cristo Jesus, mas da justiça prática diante dos homens. Diz respeito ao caráter, à integridade, a agir de forma justa. A pessoa age com você de forma injusta e você é justo para com ela. Não é como os ímpios falam, não, o governo está me roubando, eu vou roubar ele. Isso não é justiça, não. Por isso não tem como dissociar essa virtude da lei de Deus, expressa na segunda tábua. Quer buscar a justiça é ser íntegro nas relações com o próximo. Há quem exija das autoridades constituídas o fazer justiça, não é? Pessoas dizem assim, eu quero justiça, muito bem. Mas suas ações para com seu semelhante passam distante do trato justo. Buscar a justiça é ser honesto com as pessoas, é cumprir com a palavra, é o famoso sim, sim e não, não. É ser justo com o uso do recurso, o uso do dinheiro, seu ou do outro. O homem de Deus, a mulher de Deus não manipula pessoas, não distorce os fatos, não usa sua condição para benefício próprio. No caso de Timóteo, não usa o ministério para benefício próprio. Por isso que nós entendemos, irmãos, que a lei moral continua sendo regra de vida. Para nós, ela continua, por isso que nós estudamos a lei de Deus. Justiça é fruto da união com Cristo. Cristo afirmou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, justiça. A segunda virtude, piedade. Piedade não é aparência religiosa, mas vida moldada com a comunhão com Deus. É o contrário da religião mercenária dos falsos mestres, que achavam que a piedade era fonte de lucro financeiro. Paulo disse, de fato, a piedade é fonte de lucro, mas não é esse lucro aí não. Piedade é religião espiritual, santidade de coração e vida, temor reverente. Piedade é o cultivo secreto da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Isso aí vai trazer uma vida piedosa. Piedade, sabe o que é, irmãos? Escute bem. É reflexão constante sobre se as suas escolhas vão honrar o Senhor. Aquilo que você escolhe fazer, honra o Senhor. Se você está buscando a honra ao Senhor em primeiro lugar, isso se chama piedade. Para Timóteo, Paulo está dizendo assim, piedade é coerência entre púlpito e vida privada. É grande ganho? É ganho. Mas não produz lucro terreno. É ganho por quê? Porque expressa satisfação em Deus. É muito lucro. Você está sempre satisfeito no Senhor, sempre contente. Tem a ver com contentamento. É uma marca do homem de Deus, irmão, ficar satisfeito, não insatisfeito. Se sua vida, você manifesta muita insatisfação disso, daquilo outro, faça uma revisão. Fé, a outra virtude. Fé é a graça que olha para o invisível, para o eterno. Fé é a virtude que desapega o coração das coisas temporais e fica vislumbrando as coisas celestiais.
Fé é a virtude que fixa nossos olhos na promessa futura. Sustenta o crente na renúncia, porque renunciar é difícil. Renunciar para a gente é muito difícil. Renunciar a conforto, segurança, amizades. Renunciar a laços familiares em amor a Deus é muito difícil. Quem vive pela fé não precisa transformar o evangelho em negócio. Quem vive pela fé também não tenta fazer negócio com Deus. Sabia que tem gente que tenta fazer negócio com Deus? Fazer acordo com Deus? Ó Senhor, se tu me abençoar nisso, eu faço aquilo, tá? Você é querer negociar com Deus. Quem tem fé, crê que Deus supre, governa e recompensa. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, irmãos, é o fundamento das demais virtudes. Mas tem mais virtudes, tem o amor. O amor é uma das virtudes, e o amor deve ser considerado em 3 direções. Quais são as direções? Amor a Deus. Amar a Deus é incompatível com servir ao dinheiro. A Bíblia diz: você não pode servir a Deus e a mamon, né? Você não pode servir a 2 senhores. E como é, pastor, que a gente faz isso? É simples, não é muito difícil não. Tem uma coisa que atrapalha seu serviço a Deus, sua devoção a Deus, sua adoração a Deus. Mas você vai ganhar, você vai lucrar com isso. O que é que o coração enganoso faz? Não, rapaz, você ganha nesse dinheiro, você vai poder dar mais a Deus, fazer mais por Deus, quando está prejudicando sua comunhão com Deus. Amor a Deus em primeiro lugar. Amor a Cristo. Amor a Deus, pastor, não é amor a Cristo? É, mas tem uma coisa específica, porque Cristo é o cabeça da igreja. Amor a Cristo leva você a buscar os interesses do reino, não os seus próprios. E tem também, irmãos, amor ao próximo, amor aos santos. É a generosidade, é o serviço, é a liberalidade. Paulo está dizendo: agarra essas virtudes, Timóteo. Os falsos mestres, olha, foge das coisas dele, porque o ministério deles é centrado no lucro. Nosso ministério deve ser centrado em Cristo, pelo amor sacrificial. O amor é fruto inevitável da regeneração. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quero lembrar de novo aos irmãos, né? O conceito de amor que encontramos na Bíblia é muito diferente da concepção de sentimento que estamos acostumados a ouvir. Amor, irmãos, é cumprir os mandamentos para com Deus e para com o nosso próximo. Amor a Deus é submeter à vontade de Deus. Há ainda outra virtude: constância. Que virtude é essa? Constância, irmãos, é resistência, é paciência, é perseverança. Constância é a virtude que leva o homem de Deus a se manter firme em seu propósito, mesmo diante das provações e sofrimentos. Anote isso aí, viu? Se manter firme em seu propósito, mesmo diante de provações e de sofrimento. Sofrimento por causa de quê? Não é por causa dos seus pecados, não. Sofrimento em fazer a vontade de Deus, sofrimento pelo Evangelho. Se eu lembrar de novo aos irmãos o que Paulo disse aos Filipenses, Filipenses é a carta da alegria, né? Na carta da alegria, sabe o que é que Paulo disse? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Deus me deu a graça de crer, maravilha, mas Deus lhe deu a graça também de padecer por Cristo. Lembre-se, irmãos, a cobiça não suporta perdas, a paciência suporta injustiça, perseguição. O homem de Deus aceita ser mal interpretado, aceita perder vantagens, aceita sofrer oposição. Sabe por quê? Ele sabe que o reino de Deus não avança sem cruz. Você sabia? Você acha que o reino de Deus avança na facilidade? Não. Cristo disse, né? Quem quiser vir por mim, tome a sua cruz. A outra virtude, irmãos, a mansidão. Eita, a mansidão que a gente precisa tanto exercitar. Aqui na lista, acho que é a última, né? Mansidão. Que é isso? Humildade ao não buscar grandezas, aceitar a posição humilde. A cobiça frequentemente, a raiz da cobiça é frequentemente o orgulho. A mansidão aceita a posição humilde. Mansidão também envolve ensinar com espírito brando, defender a verdade sem espírito beligerante.
Lembra do que nós aprendemos de manhã? Firmeza sem arrogância. Estar sempre pronto para responder aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Todavia, com mansidão e temor. O homem de Deus, irmão, não precisa provar superioridade. Ele pode instruir com firmeza e com doçura. De novo, mansidão não é fraqueza, é força sob domínio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, essas virtudes não são opcionais, não são decorativas. Essas virtudes não são perfumaria. Elas são fruto da regeneração, evidências da união com Cristo, marca da verdadeira vocação ministerial e antídoto contra o espírito mercenário. Porque o falso mestre, o falso crente, ele corre atrás do lucro. O homem de Deus corre atrás do caráter de Cristo. Um é moldado pela cobiça, o outro é pela graça. E aí nós fazemos uma pergunta de reflexão: estamos perseguindo essas virtudes que Deus honra? Concluindo, irmãos, o perfil do homem de Deus não termina no esforço moral, mas na conformação à imagem de Cristo. Somos todos chamados a manifestar o caráter de Cristo. Por isso devemos fugir do pecado e perseguir as virtudes. No versículo 13, Paulo lembra que foi Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Nosso Senhor não apenas ensinou o perfil do homem de Deus, ele o encarnou perfeitamente. Ele fugiu de toda tentação, inclusive da glória e da riqueza. Lembra que Satanás disse: tudo isto te darei se prostrado? Cristo viveu uma justiça perfeita, foi piedoso em tudo, confiou plenamente no Pai. Ele disse, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, estou nas tuas mãos. Ele amou até o fim, ele perseverou sob a cruz, ele foi manso e humilde de coração. Estas virtudes que perseguimos não são meio de salvação, irmãos, mas fruto da união com ele. Portanto, nós precisamos sempre olhar para Cristo, descansar na sua justiça, viver pela graça. Precisamos estar imitando seu caráter. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança desta igreja deve entender que ser homem de Deus é vocação santa. Como disse o apóstolo Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, olha, virtudes, irmãos, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. Vivemos, irmãos, dias de superficialidade espiritual. O que é isso? Qualquer pessoa que diz que crê em Deus, que tem uma linguagem cristã, já se sente espiritual. Isso é superficialidade. O mundo exalta carisma. Deus é o amor, né? O amor, o carisma. Deus requer de nós o caráter de Cristo. O mundo, irmão, celebra sucesso. Deus honra fidelidade. O mundo busca lucro. Deus busca santidade. Que Deus nos conceda, irmãos, graça para fugir do que corrompe, perseguir o que edifica, lutar pela fé e permanecer fiel, que são as últimas lições que nós vamos aprender com a graça de Deus. Amém.